Muitas pessoas acham que a gente só encontra proteína em carnes, laticínios, ovos. Mas eu preciso te dizer que essa informação está completamente errada. As proteínas têm funções essenciais no nosso corpo, de forma geral. Elas podem, por exemplo, realizar reações químicas, como no caso das enzimas. Que eu não sei se você sabe, mas a nossa digestão ela começa na boca. Quando na saliva existem muitas enzimas que começam a quebrar a molécula dos alimentos que você está comendo e aí levar para o resto do seu sistema digestório para você conseguir se alimentar direito. As proteínas também são responsáveis de regulação hormonal, como por exemplo o caso da serotonina, que é um hormônio produzido no sistema nervoso central e no sistema gastrointestinal, e ela é responsável pela regulação do sono, temperatura corporal, saciedade, regulação do humor. Esse hormônio, que é conhecido como hormônio da felicidade, ele atua no sistema cardiovascular, que para facilitar nós vamos dizer o coração. Atua também na musculatura lisa, que tem por todo o nosso corpo, e numa parte do cérebro que é responsável pelas emoções, pelos sentimentos. E aí você me pergunta, nossa, mas como que esse hormônio, ele sabe que ele precisa atuar nessas partes do corpo? Será que ele não pode errar o caminho e acabar indo agir em outro lugar, como por exemplo o rim? Já que hormônios usam a corrente sanguínea para se locomover no corpo todo? O hormônio, ele é uma substância química que age no nosso corpo como um sinalizador. Bom, isso aqui precisa descansar. É como se fosse uma chave e uma fechadura. O receptor, ele é uma enzima que vai receber moléculas. Pode receber uma molécula, pode-se receber outra molécula, mas ele só vai funcionar quando ele encontrar a molécula que tem afinidade com ele e realizar sua função. Os anticorpos, que são nossos exércitos de proteção natural, que combatem a presença de invasores no nosso corpo, invasores tais como o coronavírus, são proteína. O transporte de oxigênio no sangue e contração muscular tem participação de proteína. As proteínas, elas são macronutrientes essenciais para a manutenção do nosso corpo, não só para crescimento muscular, e para isso também é necessário se alimentar com uma boa qualidade de proteína e também fazer exercício com regularidade. Perceba a sua alimentação. Perceba qual macronutriente você tem consumido mais: proteína, carboidrato, gordura. O ideal é você ter um equilíbrio entre esses macronutrientes, porque todos são muito essenciais para a nossa existência. Mas é importante também não consumir muita proteína, porque o excesso de proteína também pode comprometer alguns órgãos, por exemplo, os rins. As proteínas,
elas são moléculas grandes, por isso macronutrientes. E elas são compostas por partes de aminoácidos. E para a gente imaginar melhor como elas são, é como se fosse um colar de pérolas. Cada pérola é um aminoácido e o conjunto dela formaria uma proteína. Os aminoácidos, eles normalmente são uma cadeia de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e às vezes enxofre. Em sua molécula, há um agrupamento de carboxila, que caracteriza ácidos orgânicos, e um agrupamento de amina, por isso o nome aminoácidos. Uma função química ou agrupamento é um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes. Os vegetais produzem todos os tipos de aminoácidos que eles necessitam a partir de uma cadeia de carbono, que é obtida dos açúcares da fotossíntese, e de sais minerais com átomos de nitrogênio retirados do ambiente. Os animais eles podem fabricar os tipos de aminoácidos a partir de outro, desde que tenham encontrado na alimentação. Nos humanos, os aminoácidos essenciais, como a fenilalanina, a leucina e o triptofano, não podem ser formados a partir de outros aminoácidos, não de forma relevante para o organismo. Então é muito importante que esteja na alimentação. No caso desses aminoácidos essenciais, fenilalanina, triptofano e leucina, é muito encontrado em feijão e tofu, por exemplo, que vem da soja. A ligação desses aminoácidos é chamada de ligação peptídica, onde sempre é feita de uma carboxila de uma unidade conectada a uma amina da unidade vizinha. E isso é chamado de peptídeo. Se forem apenas 2 ligações, é chamada de dipeptídeo. 3 ligações, tripeptídeo. E daí por diante. Desse modo, é feitas ligações mais ou menos longas de polipeptídeos. As moléculas de proteína, elas podem se formar por simples filamentos ou por vários filamentos entre si, podendo ter milhares de aminoácidos. Essas moléculas elas podem se diferenciar pelos tipos de aminoácidos que tem nas suas cadeias, e especialmente pela sequência que tem nelas. A sequência característica, chamada estrutura primária, ela é responsável pelas propriedades da molécula. Existem 20 tipos de aminoácidos conhecidos, e eles podem formar incontáveis formas de proteína. Primeiramente, é importante a gente entender que alto valor biológico de uma proteína está totalmente ligado com a capacidade do organismo de absorver nitrogênio e de usar para manutenção e crescimento celular. E esse valor biológico, ele é determinado pela quantidade de aminoácidos essenciais que tem nesse alimento, como a leucina, a valina, isoleucina, metionina, triptofano, fenilalanina, treonina e histidina. Assim, são considerados alimentos de alto valor biológico aqueles alimentos que têm os aminoácidos muito parecidos com os aminoácidos que tem no tecido humano. E é aqui que é muito importante a gente perceber que é extremamente necessário ter uma alimentação variada, porque em muitos alimentos é rico em alguns aminoácidos
que não tem em outros alimentos. E que se você fizer um conjunto, uma alimentação balanceada e usar isso a seu favor, você pode enriquecer muito as proteínas da sua alimentação. Como é o caso do arroz e do feijão, que é o casal perfeito, porque é um cereal comido junto com uma leguminosa e que um é rico em um tipo de aminoácido que o outro não é rico e que o outro é rico em aminoácidos que o outro não tem. Então é perfeito essa combinação. No caso do amaranto, da quinoa e da soja, são alimentos especificamente que já têm todos os aminoácidos essenciais para o nosso corpo. Eles são quase um super alimento. Massa também não vai comer só isso, né? Você mistura com outras comidas e faz uma variação da sua alimentação para que ela seja sempre balanceada, tanto em macronutriente, como carboidrato, gordura e proteína, quanto em micronutrientes de vitaminas e afins. Isso se estende para todos os tipos de cereais e leguminosas. E vale lembrar que todos os vegetais têm proteínas, mesmo aqueles que têm um pouquinho, mas ainda assim têm proteína. Outros alimentos que são pouco difundidos, consumidos, apesar de ter uma cultura alimentar milenar, são os cogumelos. Muito proteicos, muito saudáveis, cheios de vitaminas e inclusive colaboram com a nossa saúde para prevenir muitas doenças. Existe um grupo de fungos que são chamados de funks, fungos alimentícios não convencionais. Alguns exemplos dele são o porcine, são o auricularia, os flavólulos brasilienses e por aí em diante. Todos eles muito ricos em nutrientes, micronutrientes e muito proteicos também, especialmente quando você consome eles de maneira seca, porque praticamente 90% do seu cogumelo ele vai ser pura água. E sem contar a grande variedade de vitaminas que eles têm. Vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina D3, que é importantíssimo para o nosso cabelo, a nossa visão, força muscular e por aí vai, só benefícios. Mas presta muita atenção, você não pode sair comendo qualquer cogumelo que você encontra por aí. Primeiro, tem muitos que são tóxicos. Segundo, é muito fácil você confundir cogumelos alimentícios com cogumelos tóxicos. Muitos você só consegue distinguir em laboratório. Então, se contente a iniciar a sua jornada de consumidor de cogumelos com os cogumelos convencionais que você encontra no mercado, como o shiitake, o shimeji, o champignon. Bom, da mesma forma que é importante a gente entender a estrutura das proteínas, é muito importante também a gente entender a desnaturação das proteínas. O que é a desnaturação? É quando, por algum motivo, seja químico, seja de temperatura, seja diferença de pH, a sua proteína ela perde a estrutura natural dela. A desnaturação de proteína, ela também pode ser uma coisa muito perigosa, como quando nós temos febres muito altas. Isso pode fazer com que as enzimas do nosso sistema nervoso central fiquem inativadas, causando até a morte. Você sabia que febre pode causar morte? Pois é. Pelo visto, conhecimentos em química e em biologia pode ajudar a gente a entender muitos fenômenos do nosso cotidiano. E caso você esteja achando tudo isso muito interessante e muito diferente, eu vou te ensinar a extrair proteína da farinha de trigo. Para começar, a gente pega 1 kg de farinha, põe no pote, coloca 1 colher de sopa de sal e 2 xícaras de água. Você põe e começa a misturar. Mistura, mistura, mistura até formar uma massa lisa. E deixa ela descansando
pega ela e lava. Literalmente, a gente pega um pote, enche de água, coloca a massa dentro da água e deixa ela descansar por uns 30 minutos. Depois começa a amassar ela até que saia toda uma água branca. Esse processo você está fazendo com que todo o amido da farinha esteja saindo e o que está ficando na sua mão é exatamente a proteína da farinha. Esse é um material de apoio às aulas do ensino médio, da matéria de proteína. E é muito importante que você enriqueça seus estudos procurando na literatura. Todas as nossas referências estão na descrição do vídeo. Muito obrigada por assistir! Olha que boleamento lindo, Joaquim. Você vai elogiar esse trem, não? Tá muito bonito. Bom, se você quiser até tirar uma foto...